Só um momentinho, gravando. Beleza, galera? Bom dia! Estamos de volta, agora em definitivo, e a aula sendo gravada. Estamos compartilhando aqui, tem aproximadamente 50, 52 pessoas, né? Era para ter muito mais, porque são nono A, B, C e D. Para quem não me conhece, novamente, a galera do nono A, do nono B, e a galera que chegou para estudar na escola José Cardoso de Lima no meio dessa pandemia, meu nome é Carlos Alberto, e eu sou professor de Geografia. Aí vocês podem perguntar, professor, eu estou sem um livro, o que nós vamos estudar esse ano? Galera, eu não estou preocupado em ficar seguindo milimetricamente o livro, mas nós vamos estudar coisas que afetam ou que... questões geopolíticas. E nós vamos estudar hoje, nós vamos tentar estudar hoje, nós vamos falar sobre a China. Qual é o capítulo? O capítulo, no livro de vocês, é o capítulo 7, é o penúltimo capítulo. Ah, professor, mas quem vamos pular do capítulo 1, do capítulo 2, vamos lá para o 7, galera, isso não importa. O livro, ele organiza ali só para facilitar, só questão de organização, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tanto que esses livros, esse conteúdo, em outras escolas, até a escola SESI que eu dou aula também no 9º ano lá, esse capítulo é um dos primeiros que a gente estuda. E hoje nós vamos estudar, galera, China e a sua relação econômica com o Brasil. Vocês aí devem ter na casa de vocês celulares chineses, esse mouse aqui, ó, é chinês, esse teclado aqui que eu tô à parte é chinês, o meu suporte do meu notebook aqui é chinês, o boné que eu estava usando até agora há pouco é chinês. A gente vai tentar entender nesse capítulo por que tanta coisa é produzida na China. E também tentar entender por que a China vem crescendo tão rapidamente. Vocês viram agora que está um debate com relação à vacina, né? A China desenvolveu uma vacina e está querendo, agora São Paulo está querendo vacinar a galera lá em São Paulo. Muita gente está dizendo que não vai receber essa vacina. Por que a China é hoje um país tão tecnológico? A China é um país de primeiro mundo, um país de segundo mundo ainda, um país subdesenvolvido. Por que a China cresce tanto e por que a China tem afetado, tem causado atritos com tantos países e também com o Brasil. E tentar entender também, galera, a relação econômica do Brasil com a China. O que é que o Brasil vende para a China? E o que é que a China, o que é que o Brasil compra da China e o que o Brasil vende para a China? Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, galera, porque nós vamos começar oficialmente a nossa aula, beleza? Só um momentinho aqui, cadê você? É tu. Galera, hoje, praticamente, tudo que é fabricado no mundo é produzido nesse país aqui, ó, China. Tá vendo aqui, ó? Unidade 7, é o capítulo 7 do livro de vocês. E o capítulo 7, ele estuda sobre o Extremo Oriente. Aí no Extremo Oriente tem China, Japão, Coreia do Sul, né? Quem é que nunca ouviu falar de K-pop? A gente pode falar sobre a Coreia do Sul e o Sudeste Asiático. E dentro dessa região da China, ou da Ásia, nós vamos falar hoje especificamente da China. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem abrir aí o microfone, viu, galera? E falar de forma educada, um de cada vez. Nós temos aproximadamente 40 minutos para tentar destrinchar esse conteúdo. E hoje nós vamos falar da relação econômica da China com o Brasil. Entendeu? Tentar entender o que a China compra do Brasil e o que o Brasil compra da China. Mas hoje, mais especificamente, até porque nosso tempo não é muito grande, nós vamos tentar entender o que é que o Brasil vende para a China. Beleza? Pronto, ó, essa é a visão do mundo tradicional, beleza? Essa é a visão do mundo tradicional. Aqui, ó, no meio, bem aqui, ó, entre a Inglaterra, perto aqui da Inglaterra, passa, deixa eu ver se o cursor não tá aqui, não tá passando, bem no meio do mapa aqui, ó, passa a linha de Greenwich, que divide o mundo em ocidental, do lado esquerdo, e oriental, do lado direito, beleza? A China é um país oriental. Pronto, essa é a visão vista pela China. Vivemos todos no mesmo mundo, mas não o vemos da mesma maneira. Cada nação tem sua visão estratégica, suas inquietações, seus objetivos, frutos da história, da geografia e de suas
e de suas determinantes geopolíticas. Então, hoje, galera, vamos estudar e tentar entender aqui, ó, a geopolítica da China. Os interesses nacionais, ou seja, o interesse da China, pode se divergir, cada um tem sua lógica própria. Alguns falam assim, por que a China está querendo dominar o mundo? Galera, a China no século 13, 14, 15, 16 era, juntamente com a Índia, as nações mais poderosas do mundo. Vocês já estudaram que quando os portugueses, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, eles queriam fazer comércio com as Índias. Índia e China naquela época ali não existiam esses dois países assim como existe hoje, mas eram as duas nações mais poderosas no século 13, 14, 15, 16, mais ou menos. Aí depois surge a Inglaterra como grande potência, que a gente vai estudar mais na frente. Então, o que é que nós vamos tentar entender nessa primeira parte, nesse capítulo aqui, galera? Ó, compreender a crescente importância econômica e geopolítica na China do século XXI, analisar as causas do acelerado crescimento econômico, ou seja, por que a China se tornou essa potência mundial hoje, detectar os problemas socioambientais oriundos do modelo chinês, ou seja, a China cresceu, mas alguns dizem, lá existe trabalho escravo, não sei o quê, né, preocupações ambientais, e refletir sobre o crescimento e a desigualdade nacional. Mas a primeira vamos tentar entender aqui, ó, compreender a crescente importância econômica. Galera, aqui é a China. A China, esse país aqui, ó, deixa eu até abrir um Google Maps aqui para vocês, cadê você, ó? Esse é o país que nós vamos estudar, a China, entendeu? É o país mais populoso do mundo, né? É o país que mais cresce economicamente no mundo, né? E esse crescimento da China tem causado algumas perturbações, principalmente na geopolítica, galera, com esse outro país aqui, ó, do outro lado, que é os Estados Unidos, e com alguns países aqui, ó, como Alemanha, França, Inglaterra, da União Europeia, e também tem causado atritos com o Brasil. Vamos seguir aqui, ó. Opa. Beleza? Pronto, ó. Olha algumas notícias. China e Estados Unidos, as duas potências podem estar à beira de uma batalha de olho por olho e dente por dente. Existe uma disputa, galera, geopolítica entre China e Estados Unidos. Qual é a maior nação econômica do mundo? Qual é o país mais rico economicamente do mundo? Estados Unidos. Qual é o país que vem crescendo mais rapidamente na economia? China. Alguns acreditam que nos próximos anos aí a China vai passar os Estados Unidos como maior potência econômica do mundo. Você acha que os Estados Unidos vai deixar isso? Então, alguns estão dizendo que os Estados Unidos está, de certa forma, boicotando a China. A China hoje se tornou a fábrica do mundo, né? Como eu falei para vocês no início da aula, todos vocês aí, galera, têm alguma coisa, não vou dizer com total certeza, mas eu acredito que todos vocês têm alguma coisa na casa de vocês que foi produzido na China. Beleza? E esse crescimento econômico da China tem causado alguns atritos com os Estados Unidos. Outra manchete, o que está por trás da escalada de tensões da China com as potências globais? Por que as potências globais como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e até o Brasil também, que é uma potência, por que o Brasil e alguns outros países da Europa e dos Estados Unidos estão incomodados com esse rápido crescimento chinês? E esse rápido crescimento chinês, ó, tem a ver com essas empresas aqui, ó. Vocês lembram aqui, já ouviram falar da Huawei? Essa empresa, que é de celular também, não é só de celular, ela é de tecnologia. Ela tem causado, ela cresce, né? É uma das empresas que comanda a tecnologia 5G. Esse outro aplicativo, TikTok, alguns estão dizendo que esse aplicativo, eles fazem espionagem. Eu estou falando desses dois aqui que vocês, com certeza, já ouviram falar. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é um gráfico que mostra a economia nos últimos 2.000 anos. Se você colocar aqui, galera, ó, desde o século X, século XVI, XVI, XVII, XVIII, tá vendo aqui, ó, quem era a maior economia do mundo? China. Tá vendo aqui, ó? A China, segundo alguns estão dizendo aí, o presidente chinês, que é Xi Jinping, ele está querendo que a China, tá vendo aqui que ela voltou a crescer de novo aqui, ó, de 2020 para cá a China está voltando a crescer, eles querem que a China se torne essa grande potência econômica que já foi.
Aqui é os Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos só se torna independente lá em 1700 e se torna, né, depois da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente, uma das grandes nações econômicas do mundo. E se você olhar aqui, ó, os Estados Unidos está diminuindo. A China, ela está aumentando. Por isso que alguns acreditam que nos próximos 10 anos, aí, nem isso tudo, a China vai se tornar a maior potência econômica do mundo. É isso que a gente vai tentar entender aqui nesse capítulo. Por que que a China vem crescendo tanto? Observe o gráfico, galera. A China no século X, século XIV, século XV, século XVI, século XVII, até início ali do século XVII e XVIII, a China era a maior economia do mundo. Por isso, deixa eu voltar aqui para vocês aqui, ó. Por isso que os europeus saíam aqui, os espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, eles saíam da Europa tentando ir justamente para a China e para a Índia, para fazer comércio, porque esses dois países aqui, China e Índia, eram os dois países mais ricos do mundo. Então, a Europa interessava fazer comércio, principalmente com as especiarias que não tinha aqui na Europa. E é dessa busca por fazer comércio aqui com a China e com a Índia que eles descobrem o Brasil, né? Pelo menos dizem isso. Beleza? Vamos voltar aqui ao slide. Galera, e o Brasil? Qual é a relação aí com o Brasil? Olha só o Brasil, ó. Principais destinos das exportações por estado. Agora nós vamos falar exclusivamente com o Brasil. Olha só, a maioria dos estados brasileiros faz relação econômica com a China. Tá vendo aqui, ó? Tudo em vermelho aqui é a China, galera. Até esses aqui, ó, Hong Kong é uma cidade da China. É uma cidade-estado que pertence à China. A gente vai falar mais na frente. Aí eu pergunto para vocês, sim, professor, o que esses estados vendem, então, para a China? O que tem a ver aí o Brasil com a China? Alguém pode me dizer aí o que é que o Brasil vende? O que o Brasil vende para a China? Alguém sabe me dizer aí, ó? Galera, ó, viu, Roniel? Eu não preciso aceitar ninguém, não, viu? Tá aberto aqui automaticamente, é só o aluno entrar que tá aberto para ocorrer a entrada do aluno aqui na aula, viu? É só acessar e entra diretamente para a reunião. Galera, alguém sabe me dizer aí o que é que o Brasil vende para a China? Pode escrever, galera, pode escrever. Alguém sabe me dizer aí exatamente, Gabriel, grãos. E o grão principal aqui, viu, Gabriel, que você colocou aí, viu? É soja. Aí, para falar de soja, galera, a gente tem que falar de Luiz Eduardo Magalhães. Por isso que alguém fala, professor, o que é que tem a ver China? Galera, se a China cresce, ela consome. Se ela, para consumir, muitas coisas ela precisa comprar. E para comprar, quem é que vende? O Brasil. Quem é o país hoje, um dos maiores países agrário exportador? O que é agrário? Que produz agricultura. Exportador, que vende para outros países. Quem é? Exatamente o Brasil. E para falar do Brasil, da agricultura, a gente precisa falar do oeste da Bahia, do sul do Piauí, sul do Maranhão, sul, ali, leste do Tocantins, que forma o famoso Matopiba. Quem é que não vou falar do Matopiba, né? Que é um acrônimo que junta Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é considerada a última grande fronteira agrícola do Brasil. Beleza? Olha essa reportagem, ó. Isso é o que a China já comprou do Brasil. No Brasil, a China se tornou, ao longo deste século, né? Nós estamos no século XXI, o maior investidor externo do país. Quem é o país que mais injeta dinheiro no Brasil? A China, entendeu? Nenhum país no mundo ele é totalmente independente. Todos dependem um do outro. Assim como os países, as pessoas também, ninguém vive sozinho. Ah, eu sou autossuficiente. A China, por mais que é a maior economia do mundo, ela não é autossuficiente. A China é o país que mais tem gente no mundo. Essa população chinesa, que é de 1 bilhão e 400 milhões, precisa se alimentar. Eles não conseguem produzir tudo que eles precisam para se alimentar. Quem é que produz? O Brasil. O Brasil sozinho, galera, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Entendeu?
O Brasil sozinho alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é o que a China já comprou do Brasil. Maiores produtores privados de energia no Brasil. Quem é que mais... Galera, a energia que nós consumimos não é produzida por brasileiros, é produzida por empresas chinesas, entendeu? Os maiores produtores privados de energia no Brasil, as estatais chinesas estão presentes ainda em campos do pré-sal, extração de óleo, além do controle de portos e como o Paranaguá, aqui na Bahia, lá em Santa Catarina, no Maranhão também. Muitas vezes, muitas coisas que a China, de empresas chinesas, a gente nem sabe. A gente pensa, professor, a China é dona da Huawei. Galera, isso aqui é só uma pontinha. O que importa mesmo é a chamada indústria de base, entendeu? O Brasil produz grãos, mas para esses grãos sair do Brasil e ir para a China, precisa ter um porto. Quem é o dono dos portos? De alguns? A China. O Brasil, para crescer, precisa de energia. Quem é a maior produtor privado de energia elétrica do Brasil? A China. A China sozinha aqui produz 20% da energia do Brasil. A China, por isso que o pessoal, a gente vai falar mais sobre geopolítica mais na frente ali, a China está tentando dominar o mundo. O Brasil daqui a pouco pode se tornar um refém da China, entendeu? Porque as empresas que estão no Brasil, elas serão, no futuro muito próximo, empresas chinesas. Beleza? Olha outra reportagem. China importará 1 Brasil de carne de porco em 2020. Por que a China está comprando tanto porco do Brasil? E por que a China come tanto porco? Entendeu? E é isso, como a China está comprando muito porco do Brasil, porco, gado, está faltando carne no Brasil, porque os produtores de carne suína e de carne bovina preferem vender para fora, exportar, porque vende em dólar. E você vendendo em dólar, você ganha mais. É isso que fez a carne de porco, a carne de gado também, né, a carne bovina, aumentar no Brasil. Porque do brasileiro, dos frigoríficos vender aqui dentro do Brasil, eles estão vendendo lá para fora, né? E como estão vendendo para fora, está faltando aqui no Brasil. E o capitalismo é isso, é a lei da oferta e da procura. China quer rastrear a produção de soja no Brasil para coibir desmatamento. Essa soja aqui também, ó, é na região oeste da Bahia. Importações de carne suína pela China salta mais de 100%, 128% em julho, na comparação atual. A China, galera, entenda isso, de cada 6 pessoas que existem no mundo, uma é chinesa. Entendeu? O mandarim é a língua mais falada do mundo. A China é o país mais populoso do mundo. A China vem crescendo economicamente. Quanto mais você cresce economicamente, melhor você se alimenta. A China, entenda isso, a China ela não consegue se alimentar, ou ela não consegue produzir o alimento para alimentar a sua população. Então, eles têm que comprar de outros países. E quem é o país que é um dos maiores agroexportadores? O Brasil. Pronto, ó, é assim que a China quer dominar o mundo. A gente vai falar isso mais na frente. Então, galera, ó, esse gráfico aqui eu acho interessante. Exportações do Brasil para a China. O que é que o Brasil vende para a China? Principais produtos vendidos pelo Brasil: soja, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, celulose, carne bovina, carne de aves, ferro e carne suína. Tá vendo aqui, ó? Esse preto aqui, ó, é o que a China exporta. E importa em branco aqui, ó. Ou seja, o que a China compra. O que a China compra? A China compra, ó, minério. Esse minério, Brasil. Produtos agrícolas, tá vendo aqui, ó? A China, ela não tem condição de se alimentar sozinho. Precisa comprar de outros países. E compra de quem? Compra do Brasil. Tá vendo aqui, ó? A China, ela vende para o mundo, ó, computadores eletrônicos e produtos óticos, equipamentos elétricos, né? Todo mundo já ouviu falar aí dos celulares chineses, produtos, eu falei para vocês aqui no início da aula, ó, o meu mouse, China. O meu teclado aqui, que está a parte aqui do meu notebook, China. O suporte do meu notebook, China. O fone de ouvido, China. O que tem mais aqui na minha frente aqui? Eu comprei um produto para minha filha, agora recente. Eu comprei uns brinquedinhos ali naquelas lojas que vendem produtos infantis. Quando eu vou olhar, China. Galera, a China vende muito para o mundo. Só que também a China, como é um país extremamente populoso, eles precisam se alimentar. E o país, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. O país, galera, ele é formado por montanha. Tá vendo aqui, ó? A cordilheira do Himalaia. Aqui é a cordilheira do Himalaia.
é uma região muito montanhosa. Aqui no norte da China tem um deserto que é o chamado deserto de Gobi, entendeu? A parte onde poderia produzir da China é essa região central aqui, a região leste da China, só que aqui mora muita gente. E mesmo se não morasse muita gente, a China tem muita gente morando no país. Então, é muita gente para se alimentar. E cada vez mais, o que vocês têm observado é que a China vem crescendo economicamente no mundo. Quanto melhor você ganha, melhor você se alimenta. Então, por isso que a China vem comprando aí coisas, produtos agrícolas do mundo todo. E vem comprando muito produto como soja. Essa soja, professor, é para comer? Não, galera. A China tem um dos maiores rebanhos de suínos e de frangos do mundo. Então, essa soja que sai do Brasil aqui, produzida em Luiz Eduardo Magalhães, também na região de Mato Grosso, Paraná, ela vai para a China para servir de ração para porco e frango. Beleza? Vocês com certeza já lembram de quando começou aí a crise do coronavírus, vocês lembram que parece que o coronavírus, alguns dizem que surgiu lá no mercado que vende produtos, animais exóticos, também animais marinhos, né? A China ainda, galera, não é um país desenvolvido. Por mais que a China está crescendo economicamente num ritmo muito acelerado, a China não é um país desenvolvido ainda. Tem muita gente vivendo ou subnutrida, alguns frigoríficos, alguns locais onde tem a matança de porcos, até também de cachorro, é no meio da rua. Então não tem uma higiene. Por isso que existe muitas doenças lá, vírus disseminadas pela China. E por que a China está comprando tanto porco do Brasil? Porque na China lá, no ano passado, 2019, teve uma peste lá chamada gripe suína, o que acabou disseminando e matando muitos porcos na China. Como a China, a base da alimentação, eles gostam muito de porcos, qual é um país que tem um grande rebanho suíno? Brasil. Eles precisam manter os suínos alimentados. E eles se alimentam de soja. Quem é um dos maiores países produtores de soja? Brasil. E no Brasil, qual é a região que mais produz soja também? Oeste da Bahia, a região do Mato Piba. Então, para falar sobre o Mato Piba, galera, deixa eu até voltar aqui, ó, para falar com vocês de forma bem rápida aqui. A escola José Cardoso de Lima, juntamente com a Associação Baiana de Produtores de Algodão, juntamente também com... Opa, não é aqui não. Juntamente também com os agricultores aqui da região oeste da Bahia, eles estão desenvolvendo esse livro aqui, ó. Vocês já receberam? Se vocês não receberam, vocês podem ir lá na escola José Cardoso de Lima e vocês receberão, porque ainda tem lá, viu, galera? Quem foi buscar o kit, né, receberam esse livro. Alguns não foram e não receberam. Esse livro aqui é Conhecendo o Agro. Esse livro aqui é uma historinha em quadrinho que vem falando justamente isso, sobre a produção agrícola nessa região, como começou a agricultura, o que produz, qual é o manejo, entendeu? A Revolução Verde, que até 40 anos atrás não produzia agricultura aqui no oeste da Bahia. Como é que começou a produzir assim? Foi do nada, da noite para o dia, alguém lá no sul do Brasil falou, acho que eu vou lá para o oeste da Bahia plantar soja, plantar algodão. Não foi assim, não. Beleza? E é isso que a gente vai tentar entender aqui, ó, a relação China comprando do Brasil e como é que o Brasil se tornou esse grande produtor agrícola mundial. De forma muito rápida, porque o tempo aqui não nos permite. Galera, vocês estão entendendo o que eu estou falando com vossas excelências? Beleza? Olha só, esse livrinho, né, realização da Associação Baiana dos Produtores Agrícolas, entendeu? Agora nós vamos falar de forma bem rápida aqui, ó, como é que e como é que surgiu essa região que é grande produtora agrícola chamada Mato Piba. Não é um estado, galera, é um acrônimo. É um acrônimo, que é um acrônimo? É uma junção das iniciais do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente aqui para a gente falar rapidamente sobre essa questão, como é que cresceu e como é que surgiu essa região hoje chamada de Mato Piba. Galera, se eu der um zoom aqui, ó, pronto, deixa eu só compartilhar a tela. Se eu der um zoom aqui na região oeste da Bahia com vocês aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, que existe fábricas, né,
aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, é tanto se o Matopiba fosse um estado, Luiz Eduardo Magalhães seria a capital. Aqui está a Galvani, que produz fertilizante. Esse fertilizante é para quê? Ah, é para plantar plantas ornamentais, para plantar aquela rosa do deserto. Nada a ver, galera. Isso aqui é para plantar soja, milho, café, algodão. Olha o tanto. Esses pivôs aqui, ó, são pivôs agrícola. E vocês com certeza ouviram falar nesses últimos dias aí de várias queimadas que estava tendo nessa região aqui. Por que, galera? Por que estava tendo queimada? Porque os agricultores, alguns agricultores, precisam abrir áreas, porque agora começou o período de chuva. Tá vendo aqui, ó? Aqui esse mapa mostra o período de chuva. Tá vendo aqui a região oeste Luiz Eduardo Magalhães, ó, tá chovendo, né? Ou pelo menos tem previsão de chuva aqui. Esse mapa aqui mostra a previsão de chuva aqui para nossa região. Luiz Eduardo Magalhães aqui, ó, tem previsão muito baixa de chuva para hoje, talvez chove no finalzinho da tarde, início da noite, beleza? 8 milímetros, coisa pouca. Então, os agricultores precisaram abrir novas áreas para plantio. E alguns agricultores, né, alguns pequenos agricultores, eles abrem áreas queimando. Essa queimada nesse período agora estava tendo muito vento e alguns desses queimadas aí acaba passando por área que não deveria ser queimada e acaba espalhando aí, né? Aqui não só nessa região, mas outra região agrícola bem forte do Brasil aqui, que vocês com certeza já ouviram falar, é Mato Grosso do Sul. Não é à toa que tem essas cidades aqui, ó, como Sinop, tem Lucas do Rio Verde, tem outra cidade aqui, ó, Rio Verde, Sinop, que é outra palavra, outra cidade aqui, rapaz. Mas beleza, mas nós estamos falando aqui sobre o oeste da Bahia. A Bung também, viu, Gabriel? Bem falado aqui, cara. Aqui na região oeste da Bahia, aqui, ó, tem várias empresas, galera, ó. Aqui é tanto que tem um setor industrial, aqui tem a Bung, ó. Cadê você aqui, ó? Aqui, ó. Bung Alimentos, tem a Cargill e por aí outras empresas. Essas empresas vieram para cá, galera, não é porque gosta de Luiz Eduardo Magalhães, é porque aqui tem a matéria-prima que elas precisam. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a agricultura, galera, ela pode ser dividida de forma bem simplória aqui, ó. Qual é a finalidade da produção agrícola de Luiz Eduardo Magalhães? É para a gente se alimentar ou é para vender? A agricultura nossa aqui, ela é uma agricultura comercial. Produz para vender. E vende para onde? Para a China. Qual é a técnica empregada aqui? Ela é uma técnica tradicional, utilizando enxadinha, foice, ou ela é moderna? Ela é moderna, por isso que todo ano aqui, esse ano não teve, mas aqui no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, tem a maior feira agrícola do norte e nordeste, que é a Bahia Farm Show. É orgânica? Também não. A orgânica é a que não utiliza defensivos agrícolas, produtos orgânicos ou produtos químicos modificados. Qual é a mão de obra utilizada nas fazendas aqui de Luiz Eduardo Magalhães? Ela é familiar, uma pequena família trabalhando ali com enxadinha? Não. Ela é camponesa, grupo, famílias trabalhando numa terra? Ela é patronal. Existe um dono que contrata mão de obra, entendeu? Pessoas para trabalhar, compra máquinas modernas para produzir e vender para o mundo. Beleza? A agricultura, galera, de forma bem simplória, eu acho que eu coloquei a atividade para vocês, ela se divide em duas formas muito simples. A agricultura, ela se divide em duas formas básicas. Ela pode ser extensiva ou ela pode ser intensiva. O oeste da Bahia, o Matopiba, há 40 anos atrás, ela era extensiva, usava ferramentas tradicionais, o trabalho era braçal, a produtividade era baixa, era praticada em pequenas e grandes propriedades. A extensiva, galera, é aquela em que a terra é o fator predominante. Eu posso ter milhares de hectares, mas se só um pedacinho de terra produz ou é bom, eu só vou produzir naquele pedacinho de terra. Eu não vou ter dinheiro para comprar máquina, para contratar gente, para comprar fertilizante, para fazer correção do solo, porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Então, a agricultura extensiva é aquela que a terra é o fator predominante. Se a terra é boa, eu produzo. Se a terra não é boa, eu não produzo. A agricultura intensiva, entendeu? Essa que está predominando agora aqui no oeste da Bahia, é aquela em que o capital é o fator predominante. O que é o capital, galera? É dinheiro. Se você tem dinheiro,
você tem alta produtividade, você contrata técnicas modernas, você tem assistência especializada. Por isso que a região oeste da Bahia aqui, galera, é chamada de agricultura de precisão. O cara sabe o dia que planta e o dia que vai colher. Entendeu? É uma agricultura moderna. Não é aquela agricultura, o cara, começou a chover, eu acho que eu vou plantar. E será se eu plantar, será que vai prestar? Não, o cara sabe o dia que ele planta e o dia que ele vai colher. A nossa agricultura aqui é uma agricultura tecnificada, entendeu? Se não chove, o cara bota pivô, entendeu? Se a terra ela é pobre, fértil, o cara coloca calcário, faz adubação química, beleza? É essa que é a base da nossa agricultura. Vamos seguir aqui rapidamente. Pronto, galera, ó. Vamos seguir aqui, ó. Aí surge a agricultura, beleza? Dessa forma, ó, nessa região, principalmente a região oeste da Bahia aqui, produz soja. E o Brasil, galera, é o país do mundo, não existe outro país do mundo que tem tanta terra agricultável. E só para vocês terem ideia, de 10%, de 100% de terra que o Brasil tem para produzir, o Brasil só produz em 1/3 da sua área. De cada 3 partes, o Brasil só utiliza 1/3. O Brasil ainda tem muita área para produzir. E ainda, o Brasil é o país que mais tem área de preservação ambiental de todos os países. O Brasil é o país que tem mais área de produção. E o Brasil é o único país no mundo que tem área ainda para ser inserida na produção agrícola. Tá vendo aqui, ó? Área do Brasil aonde ainda se pode produzir. Somente o Brasil tem essa quantidade de terra. O Brasil ainda pode dobrar a sua produção agrícola se o Brasil quiser, porque somente o Brasil tem essa capacidade. Tá vendo aqui, ó? Olha a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, galera, é um país tecnológico também, um país de primeiro mundo, moderno, só que tá vendo aqui, ó, na agricultura, área ainda disponível para agropecuária. Os Estados Unidos não tem mais nenhuma área. Toda a área que os Estados Unidos têm, ou teria, para produzir, já está sendo produzida. O Brasil hoje tem 106 milhões de hectares ainda disponível para ser produzido. Está produzindo? Não, não produz nada nessas 106 milhões de hectares. O Brasil ainda pode inserir. Beleza? Aí, galera, é essa agricultura moderna que surge o agrobusiness, ou chamado também de agronegócio. Por isso, ó, galera, eu vou ler isso aqui é Luiz Eduardo Magalhães, vou nem ler tudo aqui, ó. O que é agronegócio? Designa toda uma cadeia de produção interligada de bens que dependem uns dos outros. Então, Luiz Eduardo Magalhães vive, é uma cidade agrícola. Então, mas forma, é tanto que Luiz Eduardo Magalhães é chamada de capital do agronegócio do Mato Piba, porque Luiz Eduardo Magalhães existe essa cadeia de produção aqui do agronegócio. Então, o agricultor, ele não produz sozinho, ele precisa de máquina, ele precisa de equipamentos agrícolas, ele precisa de adubo, ele precisa de fertilizante, por isso esse fertilizante, produzido pela Galvani, um exemplo, ele precisa dos produtos agrícolas industrializados, entendeu? E ele também, ó, é um complexo que envolve uma atividade urbana, rural, interligada. Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas moram aqui, mas muitos trabalham na fazenda. Então, as empresas do oeste de Luiz Eduardo Magalhães, elas estão envoltas nessa cadeia do agronegócio. Uma agropecuária modernizada com elevada produtividade da terra, fruto da aplicação de uma tecnologia avançada. É tanto que Luiz Eduardo Magalhães aqui, galera, quem anda aqui em Luiz Eduardo Magalhães, você vai ver que existe a sede de algumas empresas que vendem justamente implementos agrícolas. Se eu dar um zoom aqui em uma empresa aqui, deixa eu ver se eu acho uma por aqui, ó. Aqui tem a Case, mais aqui, aqui na direção do Tocantins, tem outra empresa aqui, acho que aqui é a John Deere, ó, não sei se vocês já passaram por aqui, cadê você? Quando a gente procura, a gente não acha. Aqui, ó, AgroSul, máquinas agrícolas, que vende máquinas da John Deere, com certeza vocês já viram passar por aqui, ó, quem passa por aqui vê essas empresas aqui vendem os equipamentos e implementos agrícolas para toda uma cadeia do agronegócio. Então, essas aqui vendem equipamentos agrícolas, a Cargill e a Bunge compra essa soja para produzir óleo, e esse óleo, essa soja, precisa de caminhoneiro para transportar, então precisa de transportadora, entendeu? É toda uma
cadeia interligada. Ninguém, galera, produz sozinho. Não existe nenhum país autossuficiente, não existe nenhuma pessoa autossuficiente. Todos dependem. Por isso que é chamada uma cadeia de produção interligada. A China cresce. Se a China cresce, é interessante para o Brasil. Se é interessante para o Brasil, é interessante para o oeste da Bahia. Se é interessante para o oeste da Bahia, é para os agricultores. Então, quanto mais agricultor produzindo, mais gente precisa trabalhar desse trabalho. Quanto mais gente trabalhando, mais empresas vêm para sustentar essas pessoas. Essas pessoas precisam se alimentar, precisam comprar roupa, precisam se divertir, precisa de supermercado, precisa de empresas de loja de roupa. Por isso que Luiz Eduardo Magalhães, nos anos 2009, 10, 11, 12, foi uma cidade que cresceu bastante, porque ela cresceu, né? Foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil, cresceu dentro desse contexto do agronegócio. E esse contexto do agronegócio aí, galera, ó, se vocês olharem esse mapa aqui, cresceu dentro de uma produção, de uma visibilidade, ó, da soja, tá vendo, ó? A visibilidade da soja no Brasil, especialmente na região do Cerrado, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o oeste da Bahia, parte de Minas Gerais, sul do Piauí, sul do Maranhão, foi resultado de décadas de pesquisa e correção do solo. Galera, até pouco tempo atrás, até, sei lá, mais ou menos 40 anos atrás, vocês, professor, não morava ninguém aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Tinha gente. Só que a galera, eles não sabiam como fazer a correção do solo, não tinha técnica e, especificamente, principalmente, não tinha dinheiro. Eles não tinham dinheiro para comprar fertilizante, para comprar máquina, para fazer correção do solo, para contratar engenheiros agrícolas, para eles fazerem a correção do solo. Então, a partir dos anos 80, 70, início dos anos 80, início dos anos 90, 80 e 90, começa a chegar vários agricultores aqui nessa região aqui, ó, para plantar, sabendo a técnica de plantio. Então, a terra aqui era muito barata. É tanto que se eu pegar uma definição aqui, ó, da região do Mato Piba, dessa definição aqui, ó, da Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas, região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade. O Mato Piba compreende o bioma cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por grande parte da produção brasileira de grãos. Grãos aqui, ó, como o nosso colega citou aqui, ó, cadê ele aqui, quem foi que citou? O Igor, grãos, soja, fibra, algodão. São Desidério uma das cidades que mais produz algodão do Brasil. A área, até pouco considerada sem tradição para a agricultura, tem chamado a atenção pela produtividade cada vez crescente. Nos últimos 4 anos, somente o estado do Tocantins expandiu sua área plantada em um ritmo de 25% ao ano. Ou seja, essa região agrícola aqui que nós estamos falando aqui, galera, vem crescendo muito. Por isso, quanto mais agricultor vem produzindo, mais empresas precisam vir para dar suporte a esse agricultor. Por isso que veio a Case, a Massey Ferguson, a John Deere, aí depois veio outras empresas para comprar a produção agrícola, aí veio o caminhoneiro, aí tudo isso, galera, surge a cadeia produtiva. Essas pessoas que vieram precisam morar e começou a construir casa, essas pessoas que precisam morar também precisam se alimentar, aí veio abrir o supermercado, aí a torta e a direita acabou de abrir um novo supermercado em Luiz Eduardo Magalhães, essas pessoas precisam se divertir, aí começa a chegar empresas relacionadas a entretenimento, por isso que Luiz Eduardo Magalhães, que é uma capital chamada a capital do agronegócio, cresceu de forma avassaladora nos últimos aí 10 anos. Luiz Eduardo, galera, só tem 20 anos. Só para vocês terem ideia, a título de comparação, Barreiras, que é essa outra cidade aqui, ó, tem 150 anos. Beleza? Essas cidades, elas vieram crescendo, principalmente relacionado com a agricultura. E essa agricultura, ela vem crescendo porque tem países que precisam consumir. A soja que é plantada aqui no Cerrado não é para o brasileiro comer. Essa soja plantada aqui é para outros países comerem, para outros países se alimentarem. E se outros países estão crescendo e precisam se alimentar, alguém precisa produzir. Quem é o país que mais tem terra agricultável no mundo? Brasil. Entendeu? Ó, soja cultivada principalmente nos estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. A soja é hoje o grande destaque agrícola da agricultura brasileira. A soja
propagou consideravelmente pelas terras do Cerrado, em partes de Minas Gerais, no Brasil Central, né, que é o Goiás, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, além de se expandir atualmente com a cana-de-açúcar para a Amazônia, Tocantins, exatamente. A soja é a cultura que mais se desenvolveu no Brasil depois de 1970. Galera, até 1970, a soja era plantada exclusivamente na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí nos anos 70 começa a ir para Mato Grosso, nos anos 80 chega no Goiás, no final dos anos 80, meados dos anos 80, começa a chegar aqui, ó, a Barreiras, que não existia Luiz Eduardo Magalhães. Pronto, ó, olha hoje como é que tá aqui, ó, de 2005 a 2015. Luiz Eduardo Magalhães é uma região que cresce, não só a região oeste, Luiz Eduardo Magalhães, a região do Mato Piba. E início dos anos 2000, essa agricultura começa a se expandir, ó, para Piauí, Tocantins e o Maranhão. E é aí que surge o acrônimo chamado de Matopiba. Essa reportagem não vai dar para eu passar para vocês, mas alguns talvez vocês já tenham lido, ó. Oeste da Bahia. Há 30 anos, valia um maço de cigarro e hoje é importante produtora de grãos. Há 30 anos atrás, a hectare aqui em Luiz Eduardo Magalhães, galera, era praticamente de graça. O cara tinha até uma reportagem, que tem essa reportagem que fala sobre isso. O cara fala assim, não, ó, paga meu almoço aí que eu te dou um hectare. Galera, hoje hectare vale na casa dos milhares, entendeu? Muito dinheiro. Quem tem terra aqui no oeste da Bahia, não só no oeste da Bahia, quem tem terra aqui em Luiz Eduardo Magalhães, ou até um lote aqui em Luiz Eduardo Magalhães, vocês sabem que é muito grande. Essa outra reportagem aqui, ó, que é sequência, são duas reportagens, essa outra aqui, ó, a história de Luiz Eduardo Magalhães, a cidade que cresceu junto com o agronegócio, beleza? E é esse crescimento do agronegócio que surge o Matopiba. E é esse rápido crescimento que surgiu essas empresas aqui, ó, essas associações. Existe a AIBA, que é a Associação dos Irrigantes do Estado da Bahia, para essa galera que trabalha, o que produz através, utilizando pivô aqui, ó, tá vendo? Pivô é isso aqui, ó. Não sei se todo mundo já viu um pivô na vida, né? Aqui nessa região tem muito. Bahia Farm Show, quem já foi, entendeu? Existe outra associação, como é a ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Existe a Associação Baiana dos Produtores de Soja. São grupos de produtores que eles se juntam para buscar melhores preços, melhores formas de produzir, entendeu? Eu não sei se algum dos pais de vocês trabalham na produção agrícola, mas é a partir de agora, né, que eles vão começar, no mês de outubro, novembro, que vão começar o plantio, chamado plantio de sequeiro. Mas daqui a mais ou menos 3 meses, né, nós estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, começa a colheita, beleza? E Luiz Eduardo Magalhães vive dessa cadeia de produção conhecida como agronegócio, beleza? E dentro desse agronegócio surge a última grande fronteira agrícola do Brasil. Aqui, galera, ó, são os produtores, nós falamos de soja, aqui são os grandes produtores de algodão do Brasil. Tá vendo aqui, ó, São Desidério, primeirão aqui, ó, São Desidério é um dos que produz um dos melhores algodões, não só do Brasil, mas do mundo também. Beleza? Pronto, ó, e esse mapa aqui, ó, é porque deu um problema no mapa aqui, não vai dar para eu acessar o site, mas tá vendo aqui, ó, grande parte do que é produzido no mundo é produzido na China. Grande parte das produções agrícolas do mundo vai para a China. A China é hoje uma das grandes nações, né, que vem em um ritmo de crescimento avassalador. A China precisa comer. Quem produz a comida? Brasil. E dentro do Brasil, quais as regiões que mais produz? Mato Grosso do Sul, Paraná e o oeste da Bahia. E dentro do oeste da Bahia, nós temos o destaque para Luiz Eduardo Magalhães. Beleza, galera? Na semana que vem, nós vamos voltar a estudar exclusivamente aqui, galera, falar sobre a China. Essa parte aqui eu queria dar um destaque aqui, justamente falar sobre a relação econômica do Brasil com a China. O que o Brasil vende para a China? Agricultura. E essa agricultura, especificamente, soja, minério de ferro, algodão também, né, petróleo. O crescimento demográfico chinês vem declinando na China, mas esse é um conteúdo que a gente vai discutir na nossa próxima aula.
Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao conteúdo, relacionado à região do Mato Piba? Galera, eu vou passar uma atividade para vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês daqui a pouquinho, entendeu? Bem singela, que eu vou relacionar justamente mais a questão, viu, Tiago Reis? Relacionado à agricultura no oeste da Bahia. Porque a escola fez uma parceria com a Associação Baiana de Produtores Agrícolas, que é justamente essa revistinha aqui, ó. Se vocês não leram, leia, bem interessante, vai falando um pouquinho. Galera, esse conteúdo aqui, ó, o ano que vem vocês vão para o primeiro ano do ensino médio, nós vamos estudar agricultura e a relação econômica dessa agricultura com o mundo todo. Beleza? Mas aqui no 9º ano, nós estamos caminhando já para o fim aqui, nós vamos trabalhar sobre a China. E como é que a China, viu, Gemiel? Como é que a China comanda hoje vem buscando esse comando da economia mundial. Essa relação de disputa entre China e os Estados Unidos. Mais especificamente falando da China. Depois a gente pode falar sobre o Japão, depois a gente pode falar sobre a Coreia do Sul, depois nós podemos falar sobre o Oriente Médio também, sobre as guerras lá no Oriente Médio, tudo se der tempo. Beleza, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação à China, com relação com relação à questão também aqui da agricultura com Luiz Eduardo Magalhães? Se não, maravilha, viu, galera? Vou interromper aqui a gravação.